Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar do lançamento desse segundo semestre, que é o livro Pulso Mágico, que eu tive a satisfação e o prazer de dividir com meu amigo Clóvis. É esse livro aqui. Eu queria contar um pouquinho para vocês como é que surgiu essa ideia, né? Que é a metodologia simples de gestão, é um projeto na mão. Por que o projeto na mão, né? O que é o Pulso Mágico? Estou com ele aqui na mão, então, literalmente. E o Pulso Mágico é esse aqui, ó. E qual que é a sequência de projeto, né? Essa metodologia, ela diz o seguinte, que antes do projeto surgem esses elementos aqui, mais precisamente desde o FEL, né? Partindo do FEL, ele vai para o Business Case, passa pelo Tailoring, matriz RACI muito conhecida, Peer-to-Peer, né? Acordos, o 7W2H para montagem do Project Charter. A partir daí começa o projeto, que é essa base aqui, né? Então nós temos o PDCA famoso, que aqui a gente conta no livro como Plan, Development, Control and Adapt, né? O famoso PDCA é Plan, Do, Check and Act. O nosso é Plan, Development, Control and Adapt. No meio disso tudo é os Stakeholders, né? E a gente brinca com isso, com essa ideia do Start também, e do Stewardship, que é o gerente de projetos, né? O comandante desse navio, e por aí vai. E algumas outras siglas principais aqui, né? Que nós temos o Quality em planejamento, o Value em desenvolvimento, riscos em controle e mudanças em adaptação. Aí a gente vai girando o cubo e para entrar em planejamento, em Quality, a gente desenvolve o que? Né? A WBS, a famosa WBS, a IAP. A gente parte aqui de requisitos, faz o breakdown, né, a decomposição, WBS, depois a gente desenvolve a equipe, os principais recursos aqui, né, temos os recursos humanos entre outros, a gente estabelece KPIs e chega num Master Plan. Métricas, o WIP, Kanban, e a gente já começa a entrar aqui em desenvolvimento. E aí a gente faz as entregas, os deliverables, chamados deliverables também, os entregáveis, que são as entregas dos pacotes de trabalho da WBS, né? Então nós temos as entregas em si, nós temos as entregas verificadas e depois as entregas aceitas. Aí a partir daí temos um sequenciamento de atividades, caminho crítico, cronograma, custos, budget e o EVM, ou Earned Value Management, e o gerenciamento do valor agregado. Depois a gente começa já a entrar em controle, através aqui usando a metodologia Lean, né? Ou filosofia, né? Muitos gostam de citar como filosofia, né? Que surgiu lá na Toyota e muito usada em vários tipos de projeto. Aqui a gente deu um exemplo aqui no livro como uma construção de uma casa, né, de uma residência, então a chamada construção enxuta, e a gente usa todos os meios para que isso transcorra conforme essa filosofia. Então, por exemplo, Daily Standard Meeting, que é a reunião diária, e o LPS, que é o Last Planner System. Cada atividade, cada tarefa com um responsável só. Aí a gente tem uma linha toda aqui de comunicações, planejamento das comunicações, monitoramento das comunicações, né? Dos principais áreas que a gente tem que atentar em controle, né? Depois a gente já entra aqui num OPR, que é o One Page Report, né? Não precisa ter um relatório muito extenso, um relatório de uma página única para retratar passo a passo, por exemplo, semanalmente, né, semana a semana, o que está ocorrendo no projeto. 7Ms, uma forma também importante
da gente levantar os riscos aqui, isso é muito bem explicado no livro. Riscos, né? Análise de riscos. E aí a gente já entra, né, finalmente na última face do nosso pulso mágico aqui, né? Com as respostas aos riscos, não apenas as análises em si dos riscos, mas as respostas aos riscos, controle de mudanças, né? Cinefin, o Cinefin, que é a gente analisar para tomada de decisões os diversos ambientes, né, que o projeto se encontra, né? Eu brinco que é os 4 Cs, né? É claro, complicado, complexo, caótico. E o fim, que é um fim de fase, não necessariamente o fim do projeto. Os resultados a cada fim de fase, as lições aprendidas, tecnologias ESG, o que a gente poderia ter utilizado ou não precisaria ter utilizado e a gente pode tirar para uma próxima fase. E principalmente, como eu falei de início, incluir para uma próxima fase do projeto. E o Final Full Report, para finalmente a gente passar para a transição, que é, voltando aqui, ó, transição e o FEL, né? Então, todas essas siglas, elas são consideradas no livro, tá? Aqui tem uma base do cubo, ó, justamente para você manter em sua mesa. Foi um prazer, um grande abraço para vocês, convido todos a adquirir o livro, ok? Também tem a versão digital do livro, muito bem ilustrado, com cada uma das siglas, então, muito bem detalhadas e explicadas. Um grande abraço a todos, muito obrigado.